Aqui estamos mais uma vez juntos para seguirmos com as leituras dos livros psicografados. Leremos agora Memórias de um Suicida, escrito por Ivone A. Pereira, ditado pelo espírito Camilo Cândido Botelho, que na Terra se chamou Camilo Castelo Branco. Certo? Vamos então às próximas páginas. Introdução. Devo estas páginas à caridade de eminente habitante do mundo espiritual, ao qual me sinto ligada por um sentimento de gratidão que pressinto se estenderá além da vida presente. Não fora a amorosa solicitude desse iluminado representante da doutrina dos espíritos, que prometeu, nas páginas fulgurantes dos volumes que deixou na Terra, sobre filosofia espírita, acudir ao apelo de todo o coração sincero que recorresse ao seu auxílio com o intuito de progredir, uma vez passado ele para o plano invisível, e caso a condescendência dos céus tanto lhe o permitisse. E se perderiam apontamentos que desde o ano de 1926, isto é, desde os dias da minha juventude e os albores da mediunidade, que juntos floresceram em minha vida, penosamente eu vim obtendo dos espíritos de suicidas que voluntariamente acorriam às reuniões do antigo Centro Espírito de Lavras, na cidade do mesmo nome, no extremo sul do estado de Minas Gerais, e de cuja diretoria fiz parte durante algum tempo. Refiro-me a Leon Denis, o grande apóstolo do Espiritismo, tão admirado pelos adeptos da magna filosofia, e a quem tenho os melhores motivos para retribuir as intuições advindas para a compilação e redação da presente obra. Durante cerca de 20 anos tive a felicidade de sentir a atenção de tão nobre entidade do mundo espiritual, piedosamente voltada para mim, inspirando-me um dia, aconselhando-me em outro, enxugando-me lágrimas nos momentos decisivos em que renúncias dolorosas se impuseram como os resgates indispensáveis ao levantamento da minha consciência, engolfada ainda do opróbrio das consequências de um suicídio em existência pregressa. E durante 20 anos convivi, por assim dizer, com esse irmão venerável, cujas lições povoaram minha alma de consolações e esperanças, cujos conselhos procurei sempre pôr em prática, e que hoje, como nunca, quando a existência já declina para o seu ocaso, fala-me mais ternamente ainda, no segredo do recinto humílimo onde estas linhas são escritas. Dentre os numerosos espíritos e suicidas com quem mantive intercâmbio através das faculdades mediúnicas de que disponho, um se destacou pela assiduidade e simpatia com que sempre me honrou, e principalmente pelo nome glorioso que deixou na literatura em língua portuguesa, pois tratava-se de romancista fecundo e talentoso, senhor de cultura tão vasta que até hoje em mim mesma indago a razão por que me distinguiria com tanta afeição. Se obscura, trazendo bagagem intelectual reduzidíssima, somente possuía para oferecer ao seu peregrino saber, como instrumentação, o coração, respeitoso, a firmeza na aceitação da doutrina, porquanto por aquele tempo nem mesmo cultura doutrinária eficiente eu possuía. Chamar-lhe-emos nessas páginas de Camilo Cândido Botelho, contrariando todavia seus próprios desejos de ser mencionado como a verdadeira identidade. Esse nobre espírito, a quem poderosas correntes afetivas espirituais me ligavam, frequentemente se tornava visível, satisfeito por se sentir bem-querido e aceito. Até o ano de 1926, porém, só muito superficialmente ouvira falar em seu nome. Não lhe conhecia sequer a bagagem literária, copiosa e erudita. Não obstante, veio ele a descobrir-me em uma mesa de sessão experimental realizada na fazenda do coronel Cristiano José de Souza, antigo presidente do Centro Espírita de Lavras, dando-me então a sua primeira mensagem. Daí em diante, ora em sessões normalmente organizadas, ora em reuniões íntimas, levadas a efeito em domicílios particulares, ou no silêncio do meu aposento, a altas horas da noite, dava-me apontamentos, noticiário periódico, escrito ou verbal,
ensaios literários, verdadeira reportagem relativa aos casos de suicídio e suas tristes consequências no além-túmulo. Na época, verdadeiramente atordoadores para mim. Porém, muito mais frequentemente, arrebatavam-me ele e outros amigos e protetores espirituais do cárcere corpóreo, a fim de, por esta cômoda deficiente, ampliar ditados e experiências. Então, meu espírito alçava o convívio do mundo invisível, e as mensagens já não eram escritas, mas narradas, mostradas, exibidas à minha faculdade mediúnica para que, ao despertar, maior facilidade eu encontrasse para compreender aquele que, por mercê inestimável do céu, me pudesse auxiliar a descrevê-las, pois eu não era escritora para fazer por mim mesma. Essas páginas, portanto, rigorosamente não foram psicografadas, por eu via e ouvia nitidamente as cenas aqui descritas. Observava as personagens, os locais com clareza e certeza absolutas, como se os visitasse e a tudo estivesse presente, e não como se apenas obtivesse notícias através de simples narrativas. Se descrevia uma personagem ou alguma paisagem, a configuração do exposto se definia imediatamente, à proporção que a palavra fulgurante de Camilo ou a onda vibratória do seu pensamento as criavam. Foi mesmo por essa forma essencialmente poética, maravilhosa, que obtive a longa série de ensaios literários fornecidos pelos habitantes do invisível, e até agora mantidos em segredo das jesuítas, ou seja, em discrição, e não psicograficamente. Da psicografia, os espíritos que me assistiram apenas se utilizavam para serviços de receituário e pequenas mensagens instrutivas referentes ao ambiente em que trabalhávamos. E posso mesmo dizer que foi graças a esse estranho convívio com os espíritos que me advieram as únicas horas de felicidade e alegria que desfrutei neste mundo, como a resistência para os testemunhos que fui chamada a apresentar frente ao grande lei. No entanto, as referidas mensagens e os apontamentos feitos ao despertar eram bastante vagos, ou apresentando nem a feição romântica, nem as conclusões doutrinárias que, depois, para eles, criou o seu compilador, por desejar aplicar meio suave de expor verdades amargas, mas necessárias no momento em que vivemos. Perguntar-se-á por que o próprio Camilo não o fez, pois teria certamente capacidade para tanto. Responderei que até o momento em que essas linhas vão sendo traçadas, ignoro-o tanto quanto qualquer outra pessoa. Jamais perquiri, aliás, dos espíritos a razão de tal acontecimento. De outro lado, durante cerca de 4 anos, vi-me na impossibilidade de manter intercâmbio normal com os espíritos, por motivos independentes da minha vontade. E quando as barreiras existentes foram arredadas do meu caminho, o autor das mensagens só acudiu aos meus reiterados apelos a fim de participar de sua próxima volta à existência planetária. Encontrei-me então em situação difícil para redigir o trabalho, dando feição doutrinária e educativa às revelações concedidas ao meu espírito durante o sono magnético, as quais eu sabia desejarem as nobres entidades assistentes fossem transmitidas à coletividade, pois eu não era escritora, não me sobrando capacidade para, por mim mesma, tentar a experiência. Releguei-os, portanto, ao esquecimento em uma gaveta de secretária e orei, suplicando auxílio e inspiração. Orei, porém, durante 8 anos, diariamente, sentindo o coração o ardor de que uma chama viva de intuição segredando-me aguardasse o futuro, não destruindo os antigos manuscritos, até que cerca de 1 ano recebi instruções a fim de prosseguir, pois ser-me-ia concedida a necessária assistência. Prosseguindo, porém, direi que tenho as importantes razões para afirmar que a palavra dos Espíritos é cena viva e criadora, real, perfeita, em sendo também uma vibração do pensamento capaz de manter pela ação da vontade o que desejar. Durante cerca de 30 anos, tenho penetrado de algum modo os mistérios do mundo invisível, e não foi outra coisa o que lá percebi. É de notar, todavia, que ao despertar a lembrança somente me acompanhava quando os assistentes me autorizavam a recordar. Na maioria das vezes em que me foram facultados esses voos, apenas permaneceu a impressão do acontecido, a íntima certeza de que convivera, por instantes, com os espíritos, mas não a lembrança.
Os mais insignificantes detalhes poderão ser notados quando um espírito iluminado ou apenas esclarecido falar, como, por exemplo, uma camada de pó sobre um móvel, um esvoaçar da brisa agitando um cortinado, um véu, um laço de fita gracioso, mesmo com o brilho da seda no vestuário feminino, o estejar das chamas da lareira e até o perfume, pois tudo isso tive ocasião de observar na palavra mágica de Camilo, de Vitor Hugo, de Charles e até do apóstolo do Espiritismo no Brasil, Bezerra de Menezes, a quem, desde o berço, fui habituada a venerar por meus pais. Certa vez em que Camilo descrevia uma tarde de inverno rigoroso em Portugal, juntamente com o interior aquecido por lareira bem acesa, senti invadir-me tal sensação de frio que tiritei, buscando as chamas para aquecer-me, enquanto satisfeito com a experiência, ele se punha a rir. Aliás, o fenômeno não será certamente novo. Não foi por outra forma que João Evangelista obteve os ditados para seu Apocalipse e que os profetas da Judéia receberam as revelações com que instruíram o povo. No Apocalipse, versículo 10 e 11 e seguintes do primeiro capítulo, o eminente servo do Senhor positiva o fenômeno a que aludimos, em pequenas palavras. Eu fui arrebatado em espírito um dia de domingo e ouvi por detrás de mim uma grande voz como a trombeta que dizia: o que vês, escreve-o em um livro e envia-o às 7 igrejas, etc, etc, etc. E todo o importante volume foi narrado ao apóstolo, assim, através de cenas reais, palpitantes, vivas, em visões detalhadas e precisas. O Espiritismo tem amplamente tratado de todos esses interessantes casos para que não se torne causa de eliminação o que vimos expondo. E no primeiro capítulo da magistral obra de Allan Kardec, a Gênese, existe esse tópico certamente muito conhecido dos estudantes da doutrina dos espíritos. As instruções dos espíritos podem ser transmitidas por diversos meios, pela simples inspiração, pela audição da palavra, pela visibilidade dos espíritos instrutores, nas visões e aparições, quer em sonho, quer em estado de vigília, no que há muitos exemplos no Evangelho, na Bíblia e nos livros sagrados de todos os povos. Longe de mim a veleidade de me colocar no plano equivalente ao daquele missionário acima citado. Isto é, João Evangelista, pelas dificuldades com que lutei a fim de compor este volume, patenteadas ficaram ao meu raciocínio as bagagens de inferioridade que me deprime o espírito. O discípulo amado, porém, que em sendo um missionário escolhido era também modesto pescador, teve sem dúvida o seu assistente espiritual para poder descrever as belas páginas aureoladas de ciência e ensinamentos outros de valor incontestável, os quais romperiam os séculos glorificando a verdade. É provável que o próprio mestre fosse aquele assistente. Não posso ajuizar quanto aos méritos dessa obra. Proibi-me durante muito tempo levá-la ao conhecimento alheio, reconhecendo-me incapaz de analisá-la. Não me sinto sequer à altura de rejeitá-la. Como? Não ouso também aceitá-la. Vós o fareis por mim. De uma coisa, porém, estou certa. É que estas páginas foram elaboradas, do princípio ao fim, com o máximo respeito à doutrina dos espíritos e sobre a invocação sincera do nome sacrossanto do Altíssimo. Assina Ivone do Amaral Pereira, Rio de Janeiro, 18 de maio de 1954. E temos aqui um retrato de Camilo Botelho, que é o pseudônimo de Camilo Castelo Branco, escritor português. Eu deixo aqui o meu e-mail, esperando que vocês façam contato para a gente discutir tudo o que estamos aprendendo nestes capítulos. Um abraço afetuoso a todos e até o próximo.